E o mistério da alma da vida é: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me. E o mistério da alma da vida é: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, Santo Espírito que habita em mim, Santo Espírito que habita em mim, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Olá pessoal, saúdo a todos vocês que em um dado momento das vossas vidas estarão assim disponibilizando do seu precioso tempo para juntos darmos continuidade à parte 2, da leitura do apócrifo de Cafos, conhecido como Pedro, ok? Estaremos assim dando início à leitura. Pois muitos aceitarão nosso ensino no princípio, e eles se desviarão deles novamente pela vontade do pai de seu erro. Porque eles fizeram o que ele queria, e ele os revelará em seu julgamento, ou seja, os servos dê a palavra, mas aqueles que se misturaram com eles se tornarão seus prisioneiros, visto que não têm percepção. E o inocente, bom e puro, eles empurram para o trabalhador da morte e para o reino daqueles que louvam ao Machia em uma restauração. E louvam os homens da propagação da falsidade, aqueles que virão depois de ti. E eles se apegarão ao nome de um homem morto, pensando que se tornarão puros, mas eles se tornarão grandemente contaminados e cairão em um nome do erro e nas mãos de um mau homem astuto e um dogma múltiplo, e eles serão governados sem leis, pois alguns deles blasfemarão a verdade e proclamarão maus ensinos, e eles dirão coisas más uns contra os outros. Alguns serão nomeados aqueles que estão na força dos arcontes, ou debaixo do jugo dos arcontes, de um homem e uma mulher nua que é múltiplo e sujeito a muito sofrimento. E aqueles que dizem essas coisas perguntarão sobre seus sonhos. E se eles disserem que um sonho veio de um demônio, digno de seu erro, então eles receberão a perdição em vez da incorrupção. Pois o mal não pode produzir bons frutos, vista porque é sempre um escravo, uma vez que é criado para seus desejos e sua destruição eterna. Em que estão e de onde são? Eles amam as criaturas da matéria que surgiram com eles. Mas as almas imortais não são como estas, ó Cafos. Mas de fato, enquanto ainda não chegar a hora, ela, a alma imortal, se assemelhará a uma mortal. O imortal pensa na mortalidade, tem demunar, fé, desejando renunciar a estas coisas, desejando renunciar o mundo da matéria, pois a essas pessoas não colhem figo dos espinheiros, ou dos espinheiros se forem sábios, nem uva dos cardos, que torna-se para ele destruição e morte. Mas o que vem a ser no eterno está no na protenoia, da vida e da imortalidade da vida, aqueles que se assemelham. Haverá outros fora do nosso número que se autodenominam bispos e também diáconos, como se tivessem recebido sua autoridade de Win, do rei. Eles se curvam sob o julgamento dos líderes. Essas pessoas são canais secos. Mas eu disse, tenho medo por causa do que você me disse, que realmente pequenos alguns são, em nossa opinião, os falsificados de fato, que existem multidões que enganarão outras multidões de seres vivos e os destruirão entre eles mesmos, e quando eles falarem o seu nome, eles acreditarão. O Salvador disse, por um tempo determinado,
para eles na proporção de seu erro. Eles governarão os pequeninos, aqueles que são seus governantes. Ele arrancará a raiz de seu erro e o envergonhará, para que se manifeste em toda imprudência que assumiu para si mesmo, e tais se tornarão imutável, ó Cafos. Vinde, pois, prossigamos com a realização da vontade do Pai incorruptível, do inefável, do autogerado, pois és que vêm os que lhes trarão juízo e os envergonharão, mas a mim eles não podem tocar, e a ti, ó Cafos, ficará no meio deles. Não tenha medo por causa de sua covardia. Suas mentes serão fechadas, pois o invisível se opôs a eles. Olá pessoal, estarei assim tecendo um breve comentário mediante ao texto que acabei de ler, E o que me chama a atenção é a revelação futura, rica em detalhes, feita pelo Mashiach Yahushua sobre os acontecimentos futuros. O Mashiach cita que existirá, homens que a princípio aceitariam a palavra, porém, no decorrer da caminhada, blasfemariam os ensinamentos, Seriam verdadeiras pedras de tropeços pela vontade do Pai dos tais homens, porque tais homens fizeram os desígnios, do Pai das trevas, Aquele por quem eles têm por deidade, sobre os seus corpos, alma. Essa é a realidade. Tais homens louvam homens que propagam falsidade e enganam. Tais homens se apegaram ao nome, de um homem morto e elegeram este homem morto como sua deidade, como sua divindade, Pensando que se tornarão puros, porém, tornar-se-ão grandemente contaminados e cairão em o nome do erro, nas mãos de um homem astuto, cheio de dogmas e preceitos, sem conhecimento do Mashiach Yahushua. E a gente percebe, isso fica nítido, esse cumprimento das palavras do Mashiach Yahushua em 325 DC, no concílio de Niceia, onde tinha ali um homem espúrio, cheio de dogmas, cheio de ego, inflado pelo espírito falsificado, de nome Constantino, o Grande, que criou ali a Igreja Católica, após um genocídio de 45 mil pessoas, onde centenas e centenas de pessoas foram torturadas, aonde diversos irmãos primitivos tiveram as suas vidas ceifadas porque não se dobraram, porque não aceitaram os dogmas, os preceitos do imperador, e por isso tiveram que pagar com as suas próprias vidas, pois tais homens blasfemarão a verdade, proclamando maus ensinos. É terrível, quando a gente para assim para analisar e a gente vê a Escritura, como ela é fiel, como ela é o jornal de amanhã. E fica nítido, que nesses concílios ali foi criado culto, culto a personalidades, culto a purgatório, títulos, títulos para exaltar, inflar o próprio ego destes homens, títulos como papado, diácono, bispo, pastores ali foram levantados, nomeados, celibato dos padres, E é algo que fica muito nítido, Nos inúmeros concílios no decorrer da história da humanidade, 431, 594, Concílio de Niceia, Concílio de Trento e por aí vai. Realmente, queridos, foram inúmeros concílios, Temos aí os primeiros
os primeiros 7 concílios ecumênicos, né? Temos o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, concílio de Efésio, concílio de Calcedônia, concílio do século II, se não me falha a memória, 2DC de Constantinopla, 3DC de Constantinopla, concílio de Niceia. Cada um concílio tinha um objetivo, e o objetivo era de cada dia mais distorcer, criar dogmas e preceitos de homens, no intuito de aprisionar, né, a alma desses seguidores, desses pequeninos, como está escrito lá no livro no apócrifo, né, na revelação de Pedro, que ali o Mashiach revela a Pedro os fatos vindouros que iriam ocorrer após os primeiros irmãos, né, os primeiros emissários serem retirados da terra. E assim aconteceu e acontece até os dias de hoje, em que as pessoas se tornaram verdadeiras moedas de comércio, aonde elas são negociadas nos templos evangélicos, nas igrejas católicas. Essa é a realidade. Eu me lembro que uma certa época eu congregava em uma igreja batista, aonde eu, de vez em quando, eu ajudava, né, os irmãos ali a lavar a igreja. E quando foi um belo dia, num dia de culto, eu precisei ir ao púlpito, o pastor não deixou, porque ele disse que eu era pecador e não poderia subir no púlpito. Porém, um senhor que estava com o seu filho à beira da morte, chegou no meio da igreja e citou que se o pastor orasse pelo filho dele e aquela criança fosse curada, que ele daria uma boa soma em dinheiro. E na mesma hora o pastor chamou aquele homem para o púlpito. E o homem ficou lá no púlpito, ao lado dele, sentado. E eu fiquei olhando assim, disse, que absurdo, quer dizer que eu, que ajudo a limpar a igreja, que limpo o púlpito para que este homem venha e pregue, não posso subir no púlpito, mas um senhor só porque chegou e com uma boa soma em dinheiro e lançou ali, ele só faltou colocar aquele homem nas costas. Então, meus queridos, isto é o resquício dos concílios. Por isso que o Mashiach Yahushua, ele diz, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, ai de ti, Jezabel, mãe das meretrizes. Então, temos aí a meretriz mãe que cravou as suas garras no pescoço da humanidade. E se as escrituras estão dizendo que é mãe, para ser mãe tem que ter filhas. E as filhas estão aí. As prostitutas filhas estão aí tirando a lã das ovelhas, roubando a gordura e a lã. Então, queridos, fica nítido, né? Tais pastores, tais líderes religiosos têm utilizado do povo só para extrair a lã e a gordura. Essa é a realidade. Possa ser que dentre esses muitos apresentados que existam alguns, eu creio que deve existir, pessoas de um bom coração, pessoas que realmente têm amor ao próximo, porém, a maioria está só utilizando-se da massa a extrair a gordura e o melhor desta terra, ok? Porém, que o Mashiach Yahushua continue a nos ajudar, a nos despertar a nossa consciência, para que a todo momento e instante venhamos estar nos desviando de todo o laço, né, desses homens que são guiados e conduzidos pelas trevas, tá ok? Que o Mashiach Yahushua os abençoe, os guarde, os livre, para todos sempre. Aminal.